Olá, tudo bem? Meu nome é Tamila Derk de Souza e juntamente com as alunas Maria Fernanda Rodrigues, Mayra Yasmin, Maria Luísa Mendes e Raíssa Norato, vamos apresentar o trabalho Diferenças entre solo, terra e rocha, conceitos e suas implicações. Embora esses termos sejam frequentemente usados de formas intercambiáveis, eles possuem significados distintos e várias implicações em diversas áreas do conhecimento, desde a geologia e agronomia até engenharia e ecologia. O nosso objetivo hoje é desmistificar esses conceitos, explorando suas definições, características, processo de formação e a sua importância de cada um para a vida na Terra. Olá pessoal, eu sou a Mayra e eu vou falar sobre as rochas, que é a base sólida do planeta, conceito e característica das rochas. As rochas é um agregado natural e sólido formado por um ou mais minerais, que compõem a crosta terrestre e constitui a unidade fundamental da Terra. Sua composição e características variam conforme os minerais presentes e o processo de formação dessas rochas. Elas se formam através do ciclo das rochas, que envolve 3 tipos principais: rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. As rochas ígneas elas são originadas do resfriamento do magma. E dentro dessas rochas tem as intrusivas e as extrusivas. As intrusivas elas resfriam lentamente no interior da Terra e as extrusivas resfriam rapidamente na superfície. Rochas sedimentares. Essas rochas elas são formadas pela desagregação, transporte, deposição e compactação de fragmentos de outras rochas. Elas passam pelas etapas de intemperismo, transporte, deposição, compactação e litificação. Como exemplo, o arenito e o calcário. As rochas metamórficas elas são formadas a partir da transformação de rochas já existentes sob alta pressão e temperatura, sem fusão completa. Essa alteração gera novas estruturas e minerais, como por exemplo o mármore e o gneiss. E qual é a importância dessas rochas? As rochas são a fonte primária de onde o solo se origina através do processo de intemperismo. Elas também são cruciais para a construção civil, extração de minerais e como indicadores de processos geológicos passados. A compreensão desses tipos de rochas é vital para a exploração de recursos naturais e para a engenharia geotécnica. Oi, meu nome é Maria Luísa e eu vou falar sobre o solo. O solo é a camada superficial da crosta terrestre, resultante da desagregação e alteração das rochas por processos físicos, químicos e biológicos, conhecidos como intemperismo. É um recurso natural renovável e complexo, composto por uma mistura de material mineral, matéria orgânica, água, ar e uma vasta comunidade de organismos vivos. Popularmente, o solo é frequentemente referido como terra, mas é importante notar que terra pode ter um sentido mais amplo, enquanto solo é um termo técnico científico para essa camada específica da superfície terrestre. Sua composição pode variar bastante dependendo da sua origem, mas de forma geral ele é composto por 4 elementos principais: minerais, que é fragmentos de rochas e minerais, como areia, silt e argila, formados pelo intemperismo; ar, que ocupa os poros do solo, possibilitando a circulação de gases; água, que preenche os espaços porosos e carrega nutrientes essenciais para as plantas e para a vida vegetal; matéria orgânica, que é restos de animais e vegetais em decomposição, que contribuem para a fertilidade. A formação do solo é um processo lento e contínuo, chamado pedógenes, que pode levar milhares de anos. Ele é resultado da alteração de diversos fatores, como o intemperismo, o processo de desagregação e decomposição das rochas, que podem ser físico, químico ou biológico; rocha-mãe, que é o material de origem, ou rocha que sofre o intemperismo e determina uma grande parte das características do solo; organismos, a ação dos seres vivos na decomposição da matéria orgânica; e clima, a influência da chuva, temperatura, vento, processo de intemperismo; relevo, a topografia e a declividade do terreno que afetam a erosão e o acúmulo de sedimentos; e tempo, a duração de todos os processos. E agora eu falo sobre os horizontes do solo, que são as camadas distintas que compõem o perfil do solo.
Cada horizonte se diferencia do superior e do inferior em características como cor, textura, composição química, estrutura e conteúdo de matéria orgânica. O conjunto desses horizontes constitui um perfil completo do solo. O horizonte O, que é orgânico, é a camada mais superficial do solo, formada por material orgânico em diferentes estágios de decomposição. Horizonte A, que é o mineral com matéria orgânica, também conhecido como uma camada superficial, é um do horizonte mineral misturado com matéria orgânica umificada. O horizonte E não está presente em todos os solos, é uma camada de cor clara abaixo do horizonte A, caracterizada por perda de argila, ferro, alumínio e matéria orgânica que são transportadas para camadas mais profundas. O horizonte B, também chamado de subsolo, essa camada recebe os materiais que foram lixiviados dos horizontes superiores. O horizonte C é a camada de transição entre o solo e a rocha-mãe. É composta por rocha-mãe parcialmente alterada pelo intemperismo, misturada com o solo. E o horizonte R é a camada de rocha consolidada e inalterada que fica abaixo de todas as outras camadas do solo. Os principais tipos de solos são latossolos, profundos, porosos e bem drenados. Os argilosos, caracterizados por um horizonte superficial, arenoso e com uma subsupervisão mais argilosa. A fertilidade varia e são suscetíveis à erosão em áreas inclinadas. O neossolos, solos jovens e pouco desenvolvidos. O nitissolos, argilosos, com boa capacidade de reter água e boa drenagem. Os luvissolos, solos rasos e pouco profundos, com o horizonte superior claro e um subsolo mais argiloso. Possuem alta fertilidade natural, mas a água pode ser um fator limitante. Os gleissolos, presentes em áreas baixas, próximos a rios ou lençóis freáticos que permanecem encharcados. Geralmente têm cores acinzentadas. Organossolos, ricos em matérias orgânicas devido ao acúmulo em ambientes úmidos, são escuros e ácidos. Os planossolos apresentam uma mudança habituada textura entre a camada superficial e a subsuperficial, podendo causar encharcamento temporário. Cambissolos, solos de média e alta fertilidade e pouco desenvolvidos. Os plintossolos, que apresentam plintita, uma condição do solo formada pela drenagem imperfeita, e vertissolos, ricos em argilas expansivas. Oi, meu nome é Raíssa e eu vou falar da terra e o seu conceito popular. O termo terra, ele pode ter múltiplos significados dependendo do contexto. Em um sentido amplo e astronômico, a Terra se refere ao nosso planeta, o terceiro do sistema solar, caracterizado por sua atmosfera, biosfera e hidrosfera. Em um sentido mais coloquial e popular, a Terra é frequentemente usada como um sinônimo solo, referindo-se a um material solto da superfície onde as plantas crescem. E, no entanto, é crucial diferenciar o uso científico de solo para o uso popular de terra para evitar a ambiguidade. E o que você deve saber sobre a Terra? Você deve saber sobre o planeta, que ele é o terceiro do sistema solar, o único com condições para a vida. Você deve saber também a sua definição popular, que é o uso comum de sinônimo de solo, o material de preenchimento ou ainda o chão onde pisamos. Você deve saber também diferenciar terra de solo. Solo é um termo técnico e terra é um termo popular coloquial para o mesmo material ou nome do planeta. Você também deve saber a importância que o planeta onde habitamos é a fonte de todos os recursos naturais. Oi pessoal, eu sou a Maria Fernanda e eu vou estar falando para vocês um pouco sobre as diferenças e implicações. Bom, diferença entre rocha, solo e terra. A rocha, ela é um agregado sólido de minerais e a sua estrutura ela é compacta e homogênea. A sua formação deriva dos processos geológicos. Já o solo, é a camada superficial da crosta,
A sua formação, ela vem do intemperismo das rochas. Sua composição é formada por matéria orgânica, minerais, água, ar. E o solo também ele é muito importante porque ele dá suporte à vida e é um meio de produção de alimentos, né? Também sendo muito importante para a agricultura. Já a Terra é o planeta, né, que abriga vida ou o meio de crescimento das plantas. Falando um pouco sobre as implicações práticas, na agricultura, a gente saber a composição do solo é fundamental para a produtividade agrícola, né? Na escolha da cultura, no manejo adequado, a rocha, por sua vez, ela vai influenciar na formação desse solo. Na engenharia civil, a estabilidade de construções depende da compreensão, né, das características das rochas e dos solos. Os solos e as rochas, elas diferentes, exigem técnicas de fundação diferentes também. No meio ambiente, a qualidade do solo afeta a biodiversidade, a qualidade da água e o ciclo de carbono. A erosão do solo também é um problema ambiental muito sério. Muitas vezes ele é acelerado pela remoção da cobertura vegetal daquele local, que protege das intempéries. Já para a geologia, a distinção entre rocha e solo, ela é a base para os estudos dos processos geológicos e da evolução das paisagens terrestres. Bom, em resumo, embora o termo terra seja um termo comum e abrangente, é essencial a gente entender, reconhecer essas distinções científicas entre rocha, solo e terra. A rocha, ela é a fundamentação inorgânica do nosso planeta, e o solo é a camada viva e dinâmica que sustenta a maior parte da vida terrestre. Já a terra, ela pode se referir a ambos em um contexto popular ou o planeta em si. A compreensão dessas diferenças, ela não é só apenas uma questão de terminologia, mas ela é crucial para diversas aplicações práticas, desde a produção de alimentos até construções de infraestrutura e conservação ambiental. Com isso, finalizamos o nosso trabalho e espero que tenham gostado.